dezembro de 2020, investidores em fundos imobiliários, 1.172.000 pessoas. Dezembro de 21, 1.600.000 pessoas. A gente ganhou quase 500 mil novos cotistas em fundos imobiliários em um ano. Bem na época que o yield, né, a taxa de dividendo pago por esses fundos imobiliários, estava subindo pra caramba. Você sentiu isso na ponta? E aí queria fazer uma outra pergunta. O que para você que está mais perto ali da pessoa física, né? Porque o Ricardo, como analista, tem a carteira recomendada, mas esse contato direto, né, com a pessoa no telefone é menos intenso do que o consultor. O que a pessoa tá atrás quando ela vai no fundo imobiliário, né? Ela chega para você e fala, antes de ter acesso a toda a inteligência da Portfel, eu quero fundo imobiliário porque eu quero isso daqui. Tá. A maioria das pessoas que a gente conversa, né, compra fundos imobiliários para ter uma receita recorrente ali na carteira. Então ela vai montar uma carteira de fundos, né, e vai ter esses dividendos, falar, com esses dividendos eu vou ter minha aposentadoria, vou ter um fluxo de caixa mais elevado e por aí vai. E não tem problema você pensar em fundos imobiliários, ou nesse quesito até ações, para receber dividendos. O problemático, a gente volta na questão do veneno, né? Da dose. O que não dá é para uma pessoa com perfil muitas vezes conservador, como são a maioria das pessoas mesmo, ter 100% de fundos imobiliários. E aí a situação fica ainda mais grave quando dos 100% de fundos imobiliários, 90% está em fundos high yield, que tem um overlapping ali de posições. Então, poxa, imagina só, você tem todo o seu dinheiro, você trabalhou a vida inteira, juntou seus X mil reais, né? 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão, por aí vai, botou 100% de fundos imobiliários para receber uma renda. Por um tempo isso funcionou, 1, 2 anos. E aí você, do nada, descobre que vários dos seus fundos imobiliários tinham posições iguais e algumas até em situações mais delicadas de um possível conflito de interesses. E aí tudo desaba. Não vou dizer virar pó, né, porque não quebrou, mas assim, começa a cair 30%, 40%, 50%. Então, além do dividendo não passar a acontecer mais ou diminuir significativamente, porque os credores não estão... quem pegou a dívida não está pagando, né? Você ainda tem uma queda significativa do seu patrimônio. E aí você ainda fica preso, porque você tem menos dividendo. Aí o que você vai fazer? Você vai vender? Só que se você vender, você está vendendo por uma queda já de 50%, né? Então, assim, é muito importante a gente pensar na alocação em ativos sempre através da diversificação de carteira, né? Então, tem perfil que pode ter um pouco mais em fundos imobiliários, tem perfil que pode ter um pouco menos, mas sempre complementando. E aí, de novo, isso eu estou falando de interclasses, né? Você tem ações, você tem renda fixa, imobiliário, por aí vai. Agora, no intraclasse também tem que ter muito diversificado. E acho que o Ricardo ele falou uma palavra que foi excelente ali, que foi a pulverização, né? E acho que muitas pessoas vão falar, poxa, mas eu sempre escutei que pulverização é ruim, principalmente quando se trata de carteira de ações. Mas, na verdade, quando a gente fala de crédito, né? E acho que entrando um pouco na sua área, né? E a gente está falando agora de créditos imobiliários. Poxa, imagina que você tenha um papel que paga inflação mais 8. Você tem um outro que também paga inflação mais 8. Você tem um outro que também paga inflação mais 8. Então, se você concentra em 3, você vai ter o mesmo retorno, se tudo der certo, com muito menos risco. Perfeito. Então, entrando na parte de crédito, você pode ter dezenas, centenas, milhares de ativos sem prejudicar a sua rentabilidade, mas que traz um nível de segurança extremamente elevado. E é um pouco o que o Ricardo fala da carteira de fundos imobiliários. Ele fala assim, pô, você tem que ter uma diversificação importante. Imagina, ter 30%, você descobre que tem 30% da sua carteira de exposição num produto só, né? Ou várias exposições ao mesmo grupo econômico. Então, tem que ter, de novo, né? Eu sempre reforço, quando a gente fala de consultoria, a gente fala de gestão patrimonial, né? De preservação de patrimônio, é muito importante ter uma carteira diligenciada e bem diversificada.